Muito bem-vindo você que está chegando aqui agora para mais um episódio do que? Vai lá, Sussu, do que é o episódio que vai começar agora? Empreende que vai. Boa! Eu achei muito fraquinho esse seu empreende que vai, sabia? Empreende que vai. Achei que você não tinha tomado café reforçado hoje. Não, que isso. Gente, olha só. Lili, vai lá, se apresente para quem tá chegando agora. Já fala o que ele tem que fazer pra gente começar bem esse nosso bate-papo hoje que promete. Eu sou a Lívia, tenho 11 anos. E pra você começar assim, bem, você tem que compartilhar, tem que seguir e dar um like. Muito bem, E comentar alguma coisa. Isso, qualquer coisa, né? Comenta empreende que vai. Boa! Comente então, empreende que vai. Você que tá chegando aqui agora. Hashtag empreende que vai. Por que isso é importante, Sussu? Porque aí o YouTube, Spotify, enfim, a plataforma que você estiver ouvindo vai entender que você gosta, que é relevante, e ele vai enviar mais pra mais pessoas. E o que significa, Lili, ser relevante? É ser relevante, eu acho que é ser, tipo, maior, sabe? Tipo, pra mais pessoas, uma coisa que importa. Boa! Ou seja, Ser importante. Isso. Se você comenta aí, se você curte, se você compartilha e interage, o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, tá ajudando e é um conteúdo importante, né? Sim. Muito bem. E nós estamos aqui agora começando mais um episódio aonde eu preciso começar dizendo que a Lili está meio triste. Essa é a hora da música, da produção meio tristinha. Ela vai mostrar o livro da mão dela. Ela vai dizer por que o mundo dela está meio triste. Eu acabei. Mundo de Sofia. Esse cara aqui, se vocês forem ler esse livro, esse cara aqui, Justin Gardner, ele é doido. Eu não sei como ele conseguiu pensar num final desses. A Lili está desiludida, Sofia. E você... Eu não sei como ele... Tipo, por tabela... É muito bom. Muito. Por tabela, você tomou um baita de um spoiler, né, Sussu? Tomei. Eu também tomei no outro episódio. Ela tava falando que do dia do Coringa, não li nada do dia do Coringa. E agora nós estamos sabendo os finais, que não é um final muito... vamos lá. É um final meio diferente, né? É. Muito bem. E hoje nós teremos aqui o super convidado, nosso amigo Pex. Um cara empreendedor nato. Vocês estão preparados para esse bate-papo? Não sei. Vocês já estão descobrindo algumas coisas dele, né? Sim. O que você já descobriu dele, Sussu? Não sei. Você não descobriu um negócio sobre livro também? Sim, que ele gosta de ler. Fiquei sabendo isso, gente. Um livro por semana. Um livro por semana, Lívia. Já pensou? Um livro por semana. E são aqueles livros assim que você aprende, não é livro de história. Nós vamos bater um papo já com ele. Vamos falar de negócio, empreendedorismo, livro, de como a gente se torna uma pessoa melhor a partir dos livros também, né? Um monte de coisa legal. Mas para começar e esquentar isso daqui do jeito que merece, eu vou pedir aqui para Lili compartilhar com a gente alguma coisa do livro que ela separou um trechinho. Para começar bem, nós vamos falar de um pouquinho de filosofia. Pode ser? Pode ser. E aí eu vou falar para você, pai, e você, mãe, o seguinte. O seu filho, ele pode descobrir um mundo que não é um mundo onde ele fica largado e abandonado nas redes sociais. É o mundo da literatura, é o mundo dos livros. E o livro transforma a vida. Esse foi o livro que me fez gostar de filosofia. Então, compre para o seu filho. E se quiser comprar o livro, tá onde o link desse livro? No link do YouTube. Aqui abaixo nós temos um link de afiliado, da né? Amazon, que aí você ajuda. Porque, olha, você vai me ajudar. Porque aí eu vou poder comprar mais livros. E indicar pra vocês mais. Aí vai sendo infinito, assim, sabe? Porque é o seguinte, tá ficando cara essa brincadeira. Toda vez que eu vou lá, passo na frente da livraria, tem que fazer o quê? Papai, compra um livro. A gente fez um acordo lá. Vamos relembrar qual que é o acordo? Ler todos os livros da estante, mas aí só depois a gente vai poder comprar livros novos. Isso, porque afinal de contas tá um depósito gigante lá nessa biblioteca. Não tá um depósito gigante. Não tá tão gigante. Tá só uma prateleirazinha. Eu não sei. Eu sei que é o seguinte, vai ter que terminar a leitura e nós estamos fazendo um combinado que toda a venda dos livros que são aqui abaixo vai para a Biblioteca da Lili e da Sussu. Certo? Certo. Muito bem. Lili, traz aí o seu ensinamento, a sua reflexãozinha, a frase que você separou. Vamos ver. Bom, a frase que eu separei é a pessoa, a protagonista é a Sofia. O nome dela é Sofia. A frase que eu separei é a seguinte. Quem teria arrancado Sofia de seu cotidiano e a teria posto diante dos grandes enigmas do universo? Eu escolhi essa frase porque é uma frase assim.
Tipo, a filosofia, ela faz isso com a gente nem percebe. Foi o que aconteceu comigo. Ela faz a gente começar a pensar e aplicar a filosofia na nossa vida. Então é muito importante você ter a filosofia na sua vida. Lili, você está dizendo que a sua vida foi transformada a partir desse livro? Sim. Ele bagunçou a sua cabeça, a sua existência, o seu ser. Ele reorganizou, né? Ele reorganizou? Conta mais. Por que, Sofia, que reorganizou? Porque a filosofia, ela organiza a nossa vida, nossa tudo. Outro dia estava eu vendo Sofia refletindo à meia-noite. Falei, Sofia, não é possível que você não vai dormir. Vamos, é não hora dá. Muito bem. Gente, Sofia, daqui a pouquinho você vai trazer o seu trechinho do livro separado, mas dá uma ideia do que você está lendo. Qual que é a coleção que você está lendo aí recentemente de um personagem chamado Percy Jackson, não é isso? Uhum. Conta um pouquinho brevemente desse personagem, nós já vamos chamar o nosso primeiro entrevistado. Hoje eu trouxe 2 livros. Eu trouxe esse do Coringa, que eu já li ele. E eu trouxe esse daqui, que é da coleção Percy Jackson e os Limpianos. É uma saga. Mostra lá, aí. Ó, é uma saga. Esse daqui é o 3º livro. Que eu já li o 1º e o 2º, né? E, cara, eu tô lendo essa saga aqui e é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho quem são os deuses, né? Sim, tem um lance de mitologia grega muito forte. E eu descobri que eu gosto muito de mitologia grega. É muito legal. Muito bom. Gente, vamos começar então. Vamos dar uma salva de palmas de auditório aqui para receber o nosso convidado? Sim. Então, seja bem-vindo, nosso amigo Pex. Aê! Produção batendo palma! Muito bem, Pex. Muito obrigado aqui pela sua presença. Minhas lindas. Eu vou chamar, eu tô vendo que você chamar a Lili Sossô, eu vou chamar a Lili Sossô. E cumprimentar Sossô aqui também. Que prazer estar aqui com vocês e bater esse papo. Você sabe que eu nunca fiz isso, né? Nunca bati o papo aqui em uma mesa redonda, primeiramente com adolescentes inteligentes, nunca pela primeira vez. E também sobre nunca fiz um podcast com não, eu já fiz um com 4 pessoas, mas é inusitado para mim. Olha aí, então já estamos aqui inovando aqui, trazendo aí essa novidade de experiência para o PEX, gente. Isso é legal, hein? Muito legal. Mas vamos lá, Pex, hoje nós temos um bate-papo aí sobre várias coisas, mas eu queria que você contasse um pouquinho, e aliás, para você que está ouvindo, o Pex eu conheci em um evento, né? Foi incrível, assim, tem uma história, que com certeza, né, muito inspiracional e certamente com uma missão muito grande de ajudar as pessoas. E ele tem é um empresário de sucesso, né, de muito sucesso, e tem uma vertente do negócio, ele vai explicar um pouquinho o que faz, mas que é exatamente sobre podcasts, né? Então, nós vamos ajudar você que está ouvindo a gente, são profissionais do conhecimento, empresários, como que você pode usar essa ferramenta também para alavancar e posicionar, né? Além disso, o Pex é um dos caras aí que eu conheci recentemente, que conhece muito, né? Ele está muito transitando no território internacional e trazendo para cá as novidades. Então eu acho que nós estamos com uma oportunidade de ouro, de pegar os atalhos. Vamos conversar. Estamos entrevistando só pessoas chiques aqui nesse podcast. Eu tô vendo também. Só pessoas chiques. Já passou por aqui o Yuri, que é do Bitcoin. Sim. Olha, o mago do Bitcoin. A doutora Renata. A Renata. E agora o CEO de um grande grupo aqui de comunicação. E nós vamos aí falar um pouco sobre um monte de coisa bacana, né? Mas, Pex, até para a Lili e a Sossô conhecer um pouquinho mais da sua história, conta brevemente aí um pouquinho da sua jornada, como começou ali, resumidamente, né? Porque a gente tem um tempo curto, mas os fatos que você considera mais importantes, que foram momentos de virada, dá um contexto pra gente, até chegar nesse negócio que você montou hoje. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Comecei a trabalhar efetivamente. Eu sou nordestino e lá, para nossas bandas, não tem muito dessa assim, é muito novo. Não tem não tem dessa. Eu até eu fico muito admirado quando se bate um papo muito real. Vocês têm quando Lili tem 11 e Sossô tem quantos anos? 11. 11 também. São gêmeas? São gêmeas. Aliás, Pex, elas bugaram o sistema ali da entrada agora. Uma passou, o sistema não deixou a segunda passar. Já tinha passado. Eu não tinha pensado nisso aí. E eu comecei a trabalhar com 13 anos e é muito engraçado assim, aliás, é muito interessante o jeito que você trata as meninas, que na minha opinião é muito jeito certo, que assim, já trata assim de igual para igual, diz assim, o que é que você acha disso, qual é a sua opinião disso, é muito já considerando as crianças, adolescentes,
pensarem. É muito importante pensar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e lá na minha terra não tem muito assim, dizer, não tem. Lá já joga. Isso foi essencial para mim. Por que foi essencial? Porque eu amadureci cedo para eu começar a fazer minhas escolhas cedo. Quando eu ia fazer 18 anos, eu saí de casa. Por quê? Porque naquela ocasião eu já sabia o que eu queria. Mas mais do que isso, para ser bem sincero, eu sabia principalmente o que eu não queria. Eu queria ser uma pessoa de sucesso, mas todo mundo quer, mas eu não queria trabalhar naquela área, porque para mim, e acho que assim o sucesso não é uma questão só financeira. Fulano de tal tem dinheiro, então é uma pessoa de sucesso. Não. Sucesso é você ter uma vida do jeito que você quer vivê-la. Financeiramente falando, um dia a dia gostoso. Então eu pensava muito no meu dia a dia, né? Como é que eu gostaria de viver aquele dia. Porque tem gente que ganha um dinheiro, mas assim, não vê a hora de chegar sexta-feira para se libertar daquela agonia de estar trabalhando onde está. Para mim isso não é um sucesso. Para mim isso é um tremendo fracasso, você passar os dias odiando o que você faz e só fazendo isso pela questão financeira. Não era o que eu queria para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar com 13 e aos quase 18 anos, faltava um mês para fazer 18 anos, eu saí de casa. E eu saí de casa, eu estava num processo meio depressivo e por conta disso, assim, eu não fiz as contas da vida direito, afundei, fui para o fundo do poço. No fundo do poço, eu tomei uma decisão que eu ia ser, de fato, uma pessoa de sucesso, em todos os sentidos. Então, comecei a trabalhar. Com 1 ano e 3 meses, eu tinha mudado completamente a minha vida. Completamente a minha vida. 1 ano e 3 meses já era outra realidade. E comecei a empreender dentro da área de imobiliária. A posteriori, fui para o mercado financeiro, trabalhando na parte de educação do mercado financeiro. Construí uma plataforma, vendi essa plataforma para os Estados Unidos, fui morar lá parcialmente. E daí eu comecei a empreender. Investindo em empresas, em pessoas. E hoje, até chegar nisso, onde nós estamos, no podcast, que eu sei que você vai abordar, então foi, na verdade, uma consequência de várias empresas onde a gente empreende. Hoje nosso ecossistema são 16 empresas. E com um detalhe muito importante, tudo que eu faço, eu amo fazer, eu amo viver aquele dia. Por exemplo, você veja, hoje eu estou aqui falando com vocês. Eu amo estar aqui com vocês, com essa energia, essa troca. E assim é o resto do meu dia, e assim foi ontem, assim foi antes de ontem. Para mim, esse é o sucesso. É você amar o que faz e ainda ter um retorno financeiro por isso. Olha, gente... Lili, o que é o sucesso para você depois disso? Que você está entendendo? É você amar o que faz e viver o seu dia a dia bom. Não ficar tipo, não gosto desse trabalho. Ficar bravo por causa do trabalho. Olha... Sofia, isso não lembra um pouco alguma coisa da filosofia? Sobre aproveitar bem o dia? Sobre a gente olhar... você lembra de algum pensador aí? Não. Não? Você não lembra de ninguém? Tá tudo bem. Você vai lembrar daqui a pouco de um cara chamado, por exemplo, Platão, que falava sobre a gente questionar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha que é o certo. Aquilo que a gente tem certeza. E muitas vezes a gente tem certezas de coisas que não são tão certas assim. A gente falava ontem com a professora, aliás, esses dias atrás com a professora Renata, e ela falava exatamente sobre como a gente forma as nossas certezas. E a partir daquilo que a gente vê, que é o nosso ambiente no dia a dia, daquilo que a gente ouve. Muita gente quer o sucesso, mas não está disposta a mudar de canal, a sintonizar novas ondas. O que você acha sobre isso? Assim? O mundo precisa de uma nova sintonia? Como que as pessoas poderiam tomar mais consciência disso? Eu vou começar... eu tenho muito receio daquela frase que a galera diz. Eu tenho só um receio porque tem algumas ressalvas. Por exemplo, pessoas assim, fulano de tal é um vendedor nato, fulano é um orador nato, fulano é um palestrante nato. Eu tenho muito receio das palavras natas, porque a pessoa nasceu disso, então quer dizer que a pessoa não colocou esforço nenhum para ser aquilo. E ainda assim, eu sei que tem pessoas que nascem com facilidades para determinadas coisas mais que outras, mas não existe dom nenhum, aliás, não existe nenhum tipo de talento que não seja superado pelo treino. Olha... Isso, então, quando você vai pegar os grandes da história, por exemplo, vamos citar aqui mais do mundo atual. Eu estava lendo uma coisa ontem que a Beyoncé, que é uma excelente cantora, artista e tudo mais, mas ela chega a passar uma semana treinando um único passo de dança.
para que saia com excelência. Com perfeição. Então chega para a Beyoncé, imagina, é quase que desqualificar ela enquanto profissional, quando diz assim, a Beyoncé é uma dançarina nata. Como assim nata? Um ótimo talento. Então, ela passou uma semana inteira Você tem talento. para fazer um movimento da dança. Você tem o dom. Então, você tem um dom. Então, é muito perigoso isso, porque você desvaloriza o esforço do treino. Quando você pergunta assim, né, sobre a mudança de canal. Eu comecei a ler com 12 anos. O primeiro livro que eu li chama-se O Longo Inverno. Contava a história de uma menina que vivia na Rússia, e na Rússia faz menos 40 graus, e uma menina assim, da idade de vocês. E era ela, a mãe dela, o pai dela e 2 irmãozinhos pequenos, de colo. E naquela época eles moravam numa casa de taipa muito pobre e o pai, enfim, eles eram muito pobres e o pai saía para limpar os trilhos, tirar nas neves para os trens passar com os mantimentos. Então o pai passava semanas fora de casa atrás desse, né, para ganhar o sustento de casa. E só ficava ela, a mãe e os 2 irmãos pequenos. E ela assim, na idade de vocês, ela tinha aí 12 anos. E ela... O frio entrando é menos 40 graus, não é só um friozinho. Então, o frio estava congelante, ela, os irmãos e a mãe e tudo mais. E ela teve a ideia de começar a queimar os móveis dentro de casa para aquecer a casa. Então, quando eu vi que Sossô está ali com... Aliás, ele está aqui com o Mundo Sofia, que é um livro falando sobre escolhas. Né? É um livro que se fala de escolhas que se tem. Então, imagina uma criança de 12 anos tomar a iniciativa de queimar os bens da família em prol da vida. Entende isso? Sim. Então, a gente está falando de escolhas. Quais são suas escolhas? Porque sabe qual é o grande problema? O mundo, ele gosta de se enganar com escolhas. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para você. Todo mundo quer ser o mega empreendedor, mas todo mundo ama o Netflix. Será que o mega empreendedor está no Netflix? Ama maratonar o final de semana, atravessar até madrugadas. Todo mundo gostaria de ser tratado assim como doutor, assim, com respeito. Mas ama tomar uma cervejinha lá no barzinho da esquina na cadeira de plástico. É lá que o doutor está? Então, a questão da troca de canais, por exemplo, quando eu li esse livro que eu falei, O Longo Inverno, e de lá para cá passei minha vida toda lendo livros de ficção. E... Foi em 2019 para 2020 que eu decidi aprofundar mais meus conhecimentos. Mas só que eu já tinha muitas empresas para empreender, eu já tinha muitos clientes para lidar, eu já tinha muitas palestras para dar. E como é que eu iria fazer isso? Qual era o tempo que eu tinha? O tempo que eu tinha era aquele tempo de 1 hora do dia que eu dedicava à leitura dos meus autores preferidos. Vamos lá. Eu li a coleção inteira de Harry Potter, eu vi a coleção inteira de Dan Brown, eu li a coleção inteira de Agatha Christie, li a coleção inteira de Stephen King, entre outros. Mas eu falei, se eu quero nesse momento chegar nessa meta, eu vou ter que entregar essa hora, pelo menos pelo um período da minha vida. E parei de ler esses livros que eu tanto gostava para ler livros sobre as minhas áreas. Para mudar a frequência para uma outra área. Exatamente. Então comecei a ler livros de grandes empreendedores. Eu não queria ser esse grande empreendedor, então a melhor coisa que você pode fazer é modelagem. O que é que um grande empreendedor fazia? Então eu fui ler esses livros deles. E de lá para cá, todos os grandes. E você sabe quando eu decidi lançar a imersão Independence Day, foi o ano passado, eu comecei a fazer uma até como dica para as meninas, e para você também, claro, eu comecei a fazer uma maratona sobre os pensadores, os grandes autores e estudiosos da riqueza. Olha aí. Pessoas que passaram a vida estudando o roteiro da riqueza. E daí eu comecei a desenvolver um negócio que eu chamei de psicologia da riqueza. E dessa psicologia da riqueza eu transformei na imersão Independence Day. E é muito bacana isso porque a gente vê através de método escrito como é a psicologia das pessoas que dedicaram sua vida falando de riqueza. A exemplo de Bob Proctor, a exemplo de Napoleon Hill, a exemplo de Andrew Carnegie, a Earl Nightingale, Brian Tracy, toda essa galera que esse conhecimento todo eu adquiri aqui nos livros. E é surpreendente o clique que dá na cabeça. Então, finalizando a sua pergunta aqui.
São escolhas. São escolhas. Gente, Eu tenho uma coisa pra falar. pode falar, Sossô. Eu gosto muito, assim, de desenhar e tal, né? Aí teve uma época que o papai e a mamãe colocaram a gente numa aula de desenho. E a professora falou assim, a gente ficou 1 ano fazendo. E aí a professora falou assim, que tem pessoas que nascem com uma facilidade. Mas se elas não treinarem o desenho, se elas não forem lá e desenharem todo dia, se esforçarem, elas vão perder aquilo e vão simplesmente não conseguir mais desenhar. E eu acho que é, tipo assim, muito isso. Eu fico até brava quando as pessoas falam, ai, tal pessoa tem talento, porque pra mim isso não existe. Que o pessoal fica falando, ô Pex, que ela tem talento pra desenhar. Só que ninguém vê o tanto de horas que ela passa treinando os riscos pra desenrolar o talento. Na escola também. Tem gente que fala, nossa, Sofia, eu gosto muito de estudar história e matemática. E aí a pessoa fala assim, ai, a Sofia, nossa, a Sofia gosta muito de estudar. E tem gente, teve um dia que uma menina pediu pra mim fazer a lição dela. Eu fiquei assim, por quê? e aí eu falei, tipo assim, mas ninguém vê quanto assim, que fica estudando. Assistindo Brasil Paralelo. Ai, todo mundo acha que é fácil. Nossa, verdade, Brasil Paralelo é um canal. Ele falou sobre o Brasil Paralelo, que eu tenho que falar pra vocês. Porque assim, é um canal que você assina. E é tipo como se fosse um Netflix. Só que é um Netflix diferenciado. De história. É a outra versão da história que não te contam na escola. História, porque, um exemplo, a descoberta do Brasil, como que rolou tudo isso. Você tem um conto de fadas que você vê na escola. E eles trazem todas as coisas que realmente aconteceram no Brasil Paralelo. Inclusive, é muito legal se vocês puderem pesquisar sobre, porque é muito legal que essa série que específico do Brasil Paralelo, ela chama As Cruzadas. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês duas. Boa, O que é que vocês, se é que já tem alguma decisão, querem ser quando crescer? Eu quero bióloga, eu quero ser bióloga. E você? Assim, eu tenho muitas coisas assim, eu gosto bastante de... Mas minha série é sobre escola, história, matemática e ciências. Eu gosto muito de estudar de corpo humano e tal. Então, coisas que tenham a ver com medicina e tal, eu acho que seria uma boa área pra mim. Matemática também. Eu seria bióloga, mas eu seria uma pesquisadora de laboratório. Eu adoro laboratório. Porque ela não gosta de ela tem medo de barata. Então Tem teoria em laboratório não tem barata. Seria sob controle. Ela vai estar neutralizada, anestesiada. Em teoria, eu acho legal o laboratório. Tipo, toda vez que eu vou pro laboratório da minha escola, eu fico, mano, que negócio legal, cara. O laboratório é muito doido, tem muitas coisas legais lá. Dá pra fazer muita coisa. A minha matéria, assim, mais favorita de todas é matemática e história. Eu não sei escolher uma entre elas. Esse negócio que você falou aí, sobre... o pessoal fala assim, nossa, como você tem talento pra desenhar e tudo mais. Pra quem se dedica muito, como você se dedica e tudo mais, chega a ser quase um insulto dizer assim, né? Nossa, que talento, tudo mais. Eu lembro muito da história do Michael Jordan, que ele acordava todos os dias de madrugada para ir treinar cesta. Então imagina uma pessoa que enquanto os outros estão na cama, ele tá lá treinando cesta e a galera dormindo e ele de madrugada treinando cesta, para chegar lá, ser o melhor da partida e dizer, nossa, que talentoso, você nasceu talentoso. Nossa, também falam isso, nossa, você lê muito rápido. Eu tenho. Eu leio todo dia. É que eu não fico na internet, eu não fico no TikTok. O primeiro livro que eu li foi Harry Potter. Eu li essa aqui de Harry Potter. E, inclusive, ele que me indicou, papai. E foi assim, mudou minha vida. Porque foi o que abriu a porta pra... Quando eu acabei Harry Potter, eu não sei o que aconteceu. Acho que virou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a ler muito rápido. E eu leio, tipo assim, todo o intervalo da escola. Eu não aguento, gente. Porque parece que quando eu leio, eu não tô lendo. Eu vejo a história acontecendo na minha cabeça. Eu não vejo o livro. Nossa. Acontece com você também? Sim. De você imaginar o livro na sua cabeça. Tanto que dá até quando o livro tem filme, você vai ver o filme depois de ler, dá uma depressão até. Mas eu tenho uma história boa de Harry Potter, porque Harry Potter aconteceu de uma forma muito mágica na minha vida. Harry Potter aconteceu assim. Eu estava um médico, um médico pai de um amigo meu, chegou para mim uma vez e esse meu amigo, ele não era muito fã de ler. E o médico, o pai dele, era muito, muito, muito fã de ler. Eu vou recomendar um livro para vocês duas, para que vocês comecem a fazer uma pequena também entrada no mundo de estudos voltados à área de riqueza. Porque vocês fazem uma coisa que é maravilhosa, esse hábito de vocês ler. Tem uma frase que eu adoro que diz assim, primeiro você cria o hábito e depois o hábito te cria.
Nossa. Crie o hábito. Lê assim, E depois o hábito vai te criar. O hábito vai te formar numa grande profissional. Então, esse médico chama-se Dr. João. E um dia ele chegou para mim e falou assim, eu já era adolescente, sei lá, 16 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Ele pegou e falou assim, Pex, lê esse livro que eu li, tu vai adorar. Só que quando eu olhei, quando eu via o livro, o livro era rabiscado, assim, como desenho de criança, assim, a capa, né? Não é uma foto real, é um desenho da foto do Harry, sei. todo mal feito, assim. Depois vocês lembrem da capa. E eu não coloquei muita fé, não, naquele livro, assim, dizendo, nossa, isso aqui vai uma besteira, uma coisa muito infantil, entendeu? Ai. Eu pensei que era muito infantil. Mas, enfim, ele me recomendou e eu fui ler. E, porque eu lia uma coleção dele inteira de uns autores que eu mais amo na vida, que é Sidney Sheldon. E, beleza, fui ler. Quando eu li, quando eu tava lendo, obviamente eu me apaixonei pelo livro mesmo assim, como me levou para dentro desse mundo, maravilha. Daí, quando eu finalizei esse livro, por coincidência, era férias, e eu estava na casa de férias, de praia, dele, junto com a turma toda que ele levava, assim, a gente fazia excursão para casa dele, ele era muito essa pessoa, não, maravilhoso. E isso era numa cidade chamada Carne de Vaca, no interior do Recife. Carne de vaca? Carne de Vaca, é uma história à parte. Carne de Vaca é o nome da Você gostou, Lili, dessa cidade? Aí eu estava lá um vilarejo, na verdade, lindo, afrodisíaco, aquela coisa maravilhosa, assim, aquela coisa paradisíaca. Sim. Então, beleza, assim, quando a gente chega lá, ele chega um dia de manhã, aí ele foi passar o final de semana na casa da mãe dele, que fica no Recife. No outro dia ele chegou cedo e falou assim, já chegou gritando dentro de casa, tava a casa de umas 30 pessoas lá, que era todo mundo, assim, aquela excursão. Chegou lá e falou assim, Pex, cadê Pex? Tava todo mundo lá e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, oi. Ele falou assim, se vista que a gente vai ali. Falei, beleza. Aí fui eu, o meu amigo, filho dele, e mais duas amigas nossas. Nós 4, sem saber para onde ia, ele levando a gente. Quando ele chegou a gente, quando a gente chegou, a gente estava chegando no lançamento do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nossa! Isso no Recife, a gente sem saber o lançamento do livro, do filme do livro, né? Então, só que o cinema fez uma coisa especial. O corredor do cinema, ele fez o castelo ele decorou tudo. Então, quando você estava entrando na sala, parecia que você estava passando pela floresta, entrando no castelo. Sei. Ai, que incrível, gente. Então, isso na minha vida ficou marcado de um nível, porque primeiramente eu tinha lido o livro, né? E eu fui adentrando assim meio que no universo, e ele ter feito essa surpresa pra mim, assim, esse carinho, né? Foi. Levar, enfim, maravilhoso. Ó, agora, veja só o que proporciona livro, né? Então, você que tá assistindo, eu lembro assim que na minha infância eu não tive esse acesso a esse gosto. Por quê? Porque tacava o Machado de Assis de cara na largada. Nossa, gente, esse é o erro. As pessoas querem colocar um livro clássico, não pode dar livro clássico. Por que geralmente, provavelmente, o seu filho não gosta de ler? Porque certamente, com quase toda certeza, ele tá lendo o livro errado, né? A história errada. Então, para aquele momento. Para aquele momento, ela não bate. Então você tem que... Então, Harry Potter, por exemplo, é um tipo de leitura que traz todo mundo aqui para um gosto imediato da leitura. Agora sim, nós estamos falando um pouco, no carro vínhamos falando sobre os deuses. E tem uma coisa muito bacana que a Sofia estava refletindo, que nós vamos, antes de avançar no próximo pauta mais profissional aqui, nós vamos fazer uma pequena reflexão, que é sobre os deuses. A Sofia tem uma curiosidade, alguns detalhes que ela vai falar sobre os deuses da mitologia grega, semideuses, né, Sossô? É assim, eu tô lendo esse... É uma coleção, uma saga. Percy Jackson e os Olimpianos. Esse daqui é o livro... O livro 3, A Maldição do Titã. Gente, assim, esse livro a história deles são semideuses, que são filhos meio humanos e meio deuses, que eles têm uma vida, assim, um pouco complicada, porque eles podem morrer tanto na mão de deuses, de monstros, né, do mundo, assim, do Olimpo e tal, tanto na mão de humanos. Então, eles têm, tipo assim, um dobro de perigo, porque os deuses são muito mais complicados que humanos. E aí, eles têm a história aqui, né? Tem o Percy, tem a Annabeth. E aí, tem cada herói, que chamam os semideuses, são chamados de heróis. Cada herói tem o seu defeito mortal. Que seria um defeito que, em pequenas quantidades, ele é incrível. Mas
quando ele é assim, muito exagerado, ele pode te matar, literalmente. E aí tem o da Annabeth, mas enfim, não entra o caso. E tem o do Percy, que é o personagem principal, vou falar do Percy. Aí só um minuto, nós vamos falar nesse episódio do defeito mortal do Percy. Vamos fazer uma pequena reflexão também sobre essa história de defeito mortal aplicada na nossa vida. No próximo episódio nós vamos falar do defeito mortal da Annabeth. Que é a melhor amiga do Percy. Isso. E assim, aí tem o defeito mortal do Percy, que ele é mostrado, né, no final desse livro aqui. Que aparece. O defeito mortal dele é a lealdade. Por incrível que pareça, pode ser em grandes quantidades, pode ser um defeito. Por quê? Eu também acho. Por exemplo, a Annabeth estava correndo perigo. No começo desse livro, ela é sequestrada. Ela e uma deusa são sequestradas para carregar o peso do céu. Tipo, carregar nas costas. Enfim, é um bocado da história. E elas estavam sendo forçadas a fazer um trabalho lá que era de outra pessoa. De um titã. Mas esse titã estava fazendo coisas ruins. E aí ele deixou esse trabalho para elas. E o que acontece? O Percy, no final ele invade uma missão pra salvar. Ele invade, tipo assim, tem a missão da Thalia, da Thalia, que é a filha de Zeus, do Grover, que é um sátiro, meio cabra, meio homem. Você fala a língua do cabrês também, né? Depois você tem que falar aqui. Da Zoe e da Bianca, que são duas caçadoras, que são muito próximas da deusa Ártemis, que é a deusa que foi sequestrada junto com a Annabeth. E a missão deles era salvar a deusa Ártemis e parar o Titã, que era quem estava fazendo isso com elas. O Titã, enfim, o exército dele. Mas o Percy, ele não entra nessa missão, ele não é convocado. E ele fala, não, cara, eu vou. Não tem dúvidas, eu vou. E aí, porque ele falou, não, eu tenho que salvar a minha amiga. E eles vão morrer, porque ele é muito leal. Ele tem uma lealdade muito grande. E aí ele vai e aí ele chega, e aí ele invade a missão. Quase morre, várias vezes. E aí quando ele consegue salvar a Annabeth, eles conseguem salvar a deusa. Mas aí quando ele chega no acampamento, tem esqueci o nome dele agora. Tem um personagem que é um centauro. E ele é tipo coordenador do acampamento lá, que é o acampamento onde ficam os semideuses. E aí ele fala assim, cara, você tem que tomar cuidado com isso, porque tem um vilão que ele pode, com certeza, ele tem muita chance de te usar, porque você é muito leal. Então tenha cuidado com a sua lealdade, porque você pode ser leal ao extremo, ao ponto de, por exemplo, se salvar, se sacrificar por outra pessoa, na verdade você não se sacrificou por ninguém, sabe? Te enganarem. Exato. Aí tem uma questão muito importante. Na filosofia, a Lívia lembrou de um personagem que falava sobre isso. Tem um filósofo grego muito, muito famoso, Aristóteles. Ele falava sobre o homem que ele precisa ter equilíbrio. Ou seja, tratando sobre a questão da lealdade. Ele falava sobre muito equilíbrio. Quando você tem muita lealdade, você acaba fazendo coisas sem pensar e podem te enganar, como a Sofia já falou. Se você tem pouca lealdade, você pode acabar mentindo e se preocupando só com si mesmo. Então é importante sempre manter o equilíbrio. Isso aí era um pouco muito sobre vício e virtudes. O que você tá achando, Pex? Eu tava... Você sabe que a Sofia, ela vai fazendo storytelling, contando, né? Isso é muito bacana. E eu vou dar uma dica para você, Sofia, assim. Hoje em dia, as pessoas que mais ganham do mundo, ganham dinheiro do mundo, financeiramente falando mesmo. E mais destaque, sucesso, enfim. E autoridade, não são necessariamente as pessoas que são grandes inventores de coisa e tudo mais. São as pessoas que melhor se comunicam. A comunicação é, de longe, a virtude que mais dá dinheiro no mundo. Então, Earl Nightingale fala uma coisa assim, que o mundo é de quem sabe contar histórias. Nossa. É verdade. Entendeu? Então, parabéns pelas meninas. Só que eu tenho algo a falar sobre equilíbrio. Um pouco polêmico. Posso? Pode. Deixa eu só finalizar aqui. Aristóteles falava, só para fechar esse racional, eu vou passar para o Pex. Ele falava o seguinte, até tem uma história de um jovem príncipe que sempre foi criado ali
na riqueza e escondendo dele toda a pobreza, né, ao seu redor. E certa vez ele se incomodou com os muros e pulou o muro, fugiu, foi conhecer, né, se disfarçou. E ele foi viajar ali para conhecer a redondeza. E nessa andança ele viu que havia uma realidade muito pobre, diferente daquela do reino. E aí, ele, no seu caminho, ele se encontra com um músico que estava ali com um instrumento que é uma cítara, né, que é um instrumento de corda, e esse músico estava afinando o seu instrumento. E quando ele apertava muito, destoava e não chegava na melodia completa. E quando não apertava também, né, não saía som nenhum. E aí ele percebeu que a beleza estava na harmonia, né? Então, e essa história diz ali que era Buda, né? Enfim, aí já é uma coisa mais mitológica. Mas fato é que Aristóteles vem com esse conceito do vício e da virtude. O que é vício e o que é virtude? A virtude seria a busca por essa harmonia, e tudo que é excesso, tudo que é falta é vício. Então, você estudar demais pode ser tão ruim quanto não estudar, se você não tiver uma harmonia que você busca. Então, isso é um pouco que amarra aí, à luz de Aristóteles, alguma reflexão que a gente faz sobre esses deuses que são aí o seu defeito mortal. E depois do PEX a gente pode falar um pouco sobre a vida do empreendedor com esse defeito mortal que pode ser mortal para ele. E de fato, o que eu vou jogar aqui, inclusive... Produção, tem uma água para nós aqui ou não? O que eu vou jogar aqui, Passa para ele. Vai dar até contexto para o que você vai falar em seguida. Vai dar contexto o que você vai falar em seguida. Isso aqui é de Lili. O equilíbrio, eu vou jogar um tema polêmico mesmo. Porque quando as pessoas falam de equilíbrio, vem uma visão quase, uma sensação, que é assim, uma vida equilibrada é você ter o seu momento de dormir, seu momento de ficar com a família, seu momento de trabalhar, seu momento de lazer e por aí vai. Essa é a ideia que se passa de equilíbrio. Quer também? Então já bota pra todo mundo aqui. Rapaz, a gente veio com sede hoje. Né? Pessoal aqui, o papo tá rendendo. Vocês lancharam o quê? Antes de vir pra cá? O café da manhã. Foi o quê? Foi pão. Pão, frios. Pra mim tinha sido alguma coisa muito salgada, porque essa sede todinha que a gente tá aqui. Pois bem. Agora, o equilíbrio, vamos lá. Agora eu vou jogar, vou dar contexto para falar de vida de empreendedorismo. Polêmica. É possível ser equilibrado empreendendo? Vamos pra polêmica. Vamos ver. Aqui eu vou jogar uma polêmica assim, vamos lá. Um dia eu tava com o equilíbrio, você conseguir colocar na mão tudo aquilo que você está lidando com o momento. Sendo que sua própria vida não é um equilíbrio constante. Vamos lá. Você vai estudar para o vestibular. Se você acha que o equilíbrio de uma rotina, de uma pessoa que vai estudar para um vestibular, é ter um momento de lazer, ter um momento de... assim, não, você não vai passar. Eu tenho uma história dessa. Eu também tenho uma história dessa. Então, ou vocês vão fazer provas finais. Eu não sei como é que é hoje em dia. Você vai fazer provas finais. Aí você começa a se preparar, sei lá, 2 meses antes, digamos. Esses 2 meses antes, qual é o equilíbrio perfeito para 2 meses antes? Vamos lá. O equilíbrio não é conseguir segurar todas as bolas na mesma mão, só que entrou um componente novo, que são as provas finais. Então, como é que você equilibra essa situação, ainda que momentânea, mas como é que você tem, como é que fica equilibrado? Eu vou tirar por mim. Um dia eu estava mentoreando uma pessoa que estava começando um empreendimento novo. E sabe aquelas pessoas assim que elas gostam e têm prazer e quase orgulho de ser muito, muito, muito organizada? Tipo assim, ela pegava e eu estava na mentoria, ela escrevia tudo. Qualquer palavra que eu dissesse e tudo mais, qualquer palavra que eu dizia, exemplo, ela escrevia. E dela me dizia que depois ia chegar em casa e ainda passava tudo a limpo. Nossa. Eu disse assim, que raiva, né, Meu Deus do Ai, céu. Eu digo, por que é que você já está escrevendo agora? Maravilha. Porque vai escrever de novo. Mas é porque, sabe aquela pessoa que gosta de dizer, porque eu sou muito organizado. Tem pessoas assim que gostam de fazer isso. Mas assim, na hora que a gente estava conversando sobre, ela estava começando um empreendimento novo. E ela falando assim, eu digo, olha, você deve fazer isso. Ela falou assim, não, mas aí tá errado. Mas assim, cadê o meu momento de lazer? Cadê o meu momento? Eu falei assim, você está começando um empreendimento novo. Se você nesse momento não largar seu momento de lazer, seu negócio vai falir.
Seu negócio vai falir. Não verdade, tem como ter equilíbrio muito... em determinados momentos Pex. da maneira que se pensa que se é. É que é um equilíbrio que ele tem que estar relacionado com a Eu situação tenho que uma você tá, né? Sim, o equilíbrio tem que estar... Sim. Quando você coloca um componente novo, como uma prova final, como um vestibular, como estar empreendendo um negócio, a sua vida é equilibrada de um outro jeito. Ô, Pex, sabe o que eu tô concluindo aqui? Eu tenho certeza que a gente precisa reinventar os valores. E um deles é essa ideia de Realmente. equilíbrio. Olha aí. Temos Por quê? vários Falei que era valores a polêmico. reinventar. Por quê? Porque, na verdade, uma vida equilibrada no senso comum é aquela vidinha de trabalhar 8 horas, descansar o final de semana. Uma vida equilibrada para quem é o Coringa da vida, o Coringa ele era o único personagem que pensava, que refletia, né, na ilha, e tem toda uma história que o livro pode iluminar. Mas, fato é que a gente precisa redefinir o que é equilíbrio. Porque uma vida equilibrada, ela está muito mais alinhada ao objetivo aonde você quer chegar enquanto destino de caminhada, né? E aí, ok, você vai ter uma rota, né? Por isso que aquela questão de importante curtir o caminho, isso é fato, né? Porque quando você... Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com você aqui foi domingo, 8, 10 horas da noite, nem me lembro. E eu falei, Pex, estou chegando atrasado, desculpa aí, não tem problema, a gente conversou. E a disposição, ou seja, quando você tá na caminha e sabe para onde você tá indo, não tem horário, não tem dia, não tem, né? E isso não é falta de equilíbrio. Não, isso é equilíbrio, porque se assim, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, sabe que eu moro fora e fico viajando. Eu tinha chegado há pouco tempo do Oriente Médio. Antes do Oriente Médio, eu tinha ido para a Europa. Então, eu passei X tempo lá viajando. Eu tenho meus negócios aqui em São Paulo para lidar. O equilíbrio eu sabendo que eu estou ausente, sei lá, estava ausente há 15 dias. E qual é o equilíbrio? Manter meu negócio e, ao mesmo tempo, conseguir fazer minhas viagens no mundo. Então, isso quer dizer que o quê? Para ficar equilibrado, ou seja, nada cair, é o tempo que eu estou em São Paulo, eu dar um gás maior. Porque se eu não der um gás maior, não está equilibrado, porque a coisa vai cair. Sim. Eu tenho uma história. Eu também tenho. É uma reflexão boa, né? É boa, ótimo. Conta a história, Lili. Eu também tenho uma depois da Lívia, vou contar. Então Eu fui participar de, não sei se você vai falar, uma Olimpíada que se chama OBA, uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. E aí, eles chegaram, assim, um professor, a gente tava na aula, aí eles chegaram assim, bom... O coordenador de exatas da escola. O coordenador de exatas, ele chegou, ele falou, bom, vai ter uma Olimpíada chamada OBA, de Astronomia e Astronáutica, quem quiser preenche esse formulário aqui, esse papel. Aí eu peguei, eu falei, eu vou fazer. Aí eu preenchi tudo, aí eu entreguei pro cara. Por que você quis se inscrever? Eu quis me inscrever porque assim, é uma oportunidade, né? Tem Qual que era a aproveitar faculdade as que você oportunidades. sonha cursar? Harvard. Ela tá fazendo o currículo dela. Eu já fiz um curso lá. fazendo. Eu fiz um curso de Harvard já. Quero fazer o meu currículo. Enfim. Aí eu tava lá. E aí passou algumas semanas. Aí eu fui perguntar pro professor, que dia que vai ser? Era dia 9 de um mês lá. Um exemplo, 9/3, era dia 9/3. E aí eu falei assim, que dia que vai ser, professora, a prova? Ele falou 19/3. 10 dias. Aí eu fiquei... Eu nunca vi a Lívia estudar tanto na minha vida. Amigos. Nunca vi. viu o quê? Nunca vi a Lívia estudando tanto. Eu peguei um livro que eu tenho, um livro do Manual do Mundo, que é um livro de ciências. E eles têm toda uma unidade sobre astronomia. E aí eu não sabia nada, eu não sabia Nem a nada ordem dos planetas. do sistema solar. E aí eu estudei. Na primeira semana eu fiquei estudando com esse livro. Na outra semana, eu fiquei. A minha mãe achou alguns simulados que eu fiquei estudando também aqueles Simulado simulados. é gabarito comentado. Comentado no YouTube. Gabarito né? comentado. YouTube. E aí eu fui estudando. E, Isso mano, salva, gente. eu estudei muito, 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 meu Deus. E foi tipo o que você falou. Esse foi o meu equilíbrio na semana. Naquela semana. Naquelas Perfeito. duas também. semanas. Eu também tenho uma Parabéns pela história. compreensão, né? Nem todo mundo que compreenderia Naquelas como o duas Lívia compreendeu de semanas fato. eu Fala, Sussu. estudei. Eu tenho E uma... só um minuto. Ela passou na prova. É uma competição nacional. Ela que se inscreveu. Ela tirou 8,5, né? Tirou 8, ela já. Eu não sei se vou dar spoiler, não, mas já chegou. Você tá sabendo que chegou? Chegou um certificado. E se fosse de 9º ano, se ela estivesse no 9º ano, ela iria para a próxima fase. E se eu passasse na próxima fase, eu teria uma bolsa de iniciação científica.
Só que o 6º ano, na verdade, só vai... Eles fazem, mas não tem segunda fase, né? Entendi. Então, ela passou e foi Infelizmente, mérito. mas foi um excelente treino e uma excelente reflexão no final das contas. Nossa, mas foi muito legal fazer aquela prova. A Foi Sofia muito vai legal. contar a história dela agora. Teve um dia que tem uma prova, outra Olimpíada que chamou BMAP. Olimpíada de matemática e raciocínio lógico. Mais raciocínio lógico. E é muito complicada. Tipo assim, quem só fica na escola e não estuda em casa, não passa. Tem que estudar matemática mesmo, ali, decorar as coisas, aprender. Raciocínio lógico, essas coisas. E aí teve um dia que chegaram assim, gente, vamos fazer o BMAP. Não avisaram. A escola inteira fez o BMAP, porque ia cair na nota do boletim. Era uma prova que ia contar na nota do boletim. A história fez o BMAP, não avisaram. E só penduraram um cartaz. Eu li o cartaz, só que eu pensava que era o quê? Penduraram no pátio, penduraram um cartaz. Eu pensava, quem se inscrever, se inscreve, né? Eu não vou me inscrever, e é isso. E aí, cara, eu chorei tanto nessa prova. Eu não sabia nada, De 20 questões, eu falei, cara, eu acertei 2 no máximo. E aí eu chorei em casa, chorei na prova. Foi um dia bem estressante. Mas, essa foi a primeira fase. E aí... Eu cheguei em casa, cheguei a resposta, eu acertei 16 questões de 20. Eu tirei 8. Eu passei pra segunda fase. Que era a média, eles faziam média da minha escola. Se fosse maior que a média da minha escola, eu ia pra próxima fase. Cara, eu descobri que eu passei pra próxima fase. Eu fiquei assim, cara, agora eu vou ter que estudar. Eu peguei um caderninho assim, pequenininho, uma agendinha. Por aquele simulado, eu fiz conta, eu estudei coisa que do 7º ano, porque era prova de 6º e 7º. Eu escrevi uma coisa que tem muito. Eu sei fazer redação, eu treino redação. Eu gosto muito de escrever redação. Então eu sei escrever bem redação. E aí, isso as professoras da minha escola falam, né? E aí, isso me ajudou muito, porque a prova da segunda fase era discursiva. Você tinha que escrever a sua resposta. Escrever por que era aquele resultado. É quase uma justificativa. Uma justificativa. Aí eu falei, cara, nisso eu já me garanto, tá? E aí eu fiquei só estudando, eu fiquei estudando teoria, fiquei estudando, fazendo simulado, um monte de coisa, cara. Eu chegava da escola, tudo integral. Eu chegava a hora 5 horas da tarde, a gente chegava no 5 horas, aí eu lanchava, aí eu começava a estudar umas 6h30, mais ou menos. Aí eu parava 9 horas, porque eu tinha que dormir umas 10h30 ali, pelo menos, pra não conseguir ficar acordada na escola no outro dia. É o equilíbrio nessas horas. Dormir quanto tempo? Eu já. Dormir quanto tempo? E no outro dia eu acordava 5h30. Entender isso, porque você fez uma coisa intuitivamente, mas você fez uma arma muito poderosa. E o... Pode falar, não, conclui que eu vou te falar a arma poderosa. Tem uma coisa assim que, cara, eu sei que isso foi um pouco errado, mas, cara, simplesmente não pedi ajuda da professora de matemática. Devia ter pedido, eu até pedi, tá? Eu falei, ela falou que ia imprimir umas coisas pra mim, não imprimiu nada não, mas é isso, eu me garanti. E pode falar. Você fez uma arma de storytelling que é maravilhosa. Então, intuitivamente, eu vou te ensinar para você usar mais. Quando você conta uma história, você tem que fazer uma coisa contra-intuitiva. Assim, você tem que levar todo mundo a crer que é uma coisa e no final é outra. Por exemplo, você fez isso comigo aqui agora. Quando você falou assim, eu acertei 2. Você afirma que fez, mas só quando chegou a prova eu acertei 16. Então, você dá uma legal, surpresa entendi. na nós, mas você não pode dizer assim, eu achava que acertei 2. Quando você diz isso, a gente já suspeita que não foi. Entendi. Mas quando você chegou lá, você tem que levar na sua conclusão. Quando você achava que só tinha acertado 2, você não tinha realmente dentro de si acertado, só acertei umas 2, né? Então você tem que fazer também a gente acreditar que você só acertou 2. Então você afirma. Pra gente ficar com dó. Pra gente ficar com dó. Aí depois você diz, mas quase eu acertei chorar, 16. não é possível. Pra gente vibrar junto com você. Ela dormiu 4 horas durante uma semana e acertou só 2? Não! E aí eu continuando a história, aí eu passei pra segunda fase, eu falei, agora o bicho vai pegar. E aí eu tava estudando, a gente tinha acabado de se mudar para Botucatu. E eu tava estudando assim, tava quase uma bagunça, aquela de mudança. Eu falei, não ligo, vou estudar. E aí, eu não sou uma pessoa que consegue estudar na bagunça, mas eu não sei o que aconteceu comigo naquela semana. Nossa, mas eu ela consegui estudou de verdade. Eu estudava, eu via. Aí, calma aí, deixa eu terminar de contar. Aí eu fiz a prova da coisa. E se eu conseguir passar, eu consegui uma medalha nessa prova, que tem de bronze, de prata e de ouro. Se eu conseguir uma dessas 3, eu consigo um curso de iniciação científica com bolsa
Só que o dela, essa Pix de R$300. Pix de R$300 por mês pra dar incentivo. Eles incentivam. Pix incentiva. Olha, Pix anime. Pix incentiva. E aí, tipo assim, cara, isso é muito legal. Porque tem um curso... enfim, gente, a prova OBMEP, olha, você é estudante. A Olimpíada OBMEP abre grandes oportunidades na sua vida. A OBA também. Eu vi as duas. Porque a OBA você também, tipo, faz internacional, debate internacional. É muito doido. Sim, gente, tem encontros do PIC, quem é alunos do PIC, tem, tipo assim, uma plataforma do PIC, apostilas pra você estudar. Isso é muito legal. O nosso podcast, a gente nem chegou no tema, tá quase acabando o tempo, hein? Tá. O bate-papo, vai ter que voltar mais vezes nosso convidado. Porque a conversa é muito interessante. Não chegou no tema, mas o tema atual tá muito interessante. É verdade, eu acho que a gente acabou mudando o tema por uma razão maior, por um bem maior. Justo, né? É verdade. Mas vamos só puxar então um pouquinho aqui agora. Pra gente dar pra parte 2 já tá meio que Parte 2, a parte 1 já foi, agora só pra gente entrar no tema. 10 minutos de parte 2. 5 minutos de parte 2. E 50 de parte 1. Que foi a melhor parte. Então, É verdade. se você assistiu até aqui, comenta o que é. Empreende que vai. Empreende que vai. Então, 2. Empreende que vai. Comenta aqui nos comentários, vai lá, digita aí pra dar... Coloca um emoji de foguinho. Assim. Pronto, é foguinho, mas foguinho. empreende que vai. Beleza. Comenta aí se você assistiu até agora. E agora, muita gente desconhece, e aí vocês têm que saber, vocês que estão me ouvindo. O que é modelagem? Aliás, eu vou perguntar pra Sossô aí. O que você acha que é modelagem? É quando Você se inspirar em alguém? Boa. É quando você, você quer alcançar algum objetivo e você se inspira em pessoas que já alcançaram esse objetivo. É isso O aí. que você acha dessa definição, Pex? Perfeito. Não tem, assim... Eu gosto de definições simples e objetivas, que é o caso, né? Quando, às vezes, você quer fazer uma definição e, às vezes, você explica tanto que você, às vezes, foi confundir. Quando você diz assim, quando você quer alcançar algo e se baseia em alguém que já alcançou. Isso é a modelagem perfeita. Você que está ouvindo, entenda assim, se você quer abrir um negócio, a melhor maneira de você abrir um negócio é fazer uma leitura de pessoas que tiveram sucesso naquele negócio. Ou até conhecendo pessoas na sua cidade e região que tiveram sucesso naquele que são negócio. melhores que você. Que já tem os resultados que você quer, né? Nesse sentido, a plataforma podcast é uma das frentes do seu negócio. Sim. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, para abrir a cabeça de quem está ouvindo, a importância, a relevância desse formato de conteúdo. O que você tem de informação do impacto que ele causa, os números que vocês têm aqui na empresa. Sim. Se você puder compartilhar com a gente um Claro. pouco dessa reflexão. Pois bem. A plataforma podcast, no final de 2022, o Brasil pegou a liderança do país que mais consome podcast no mundo. O podcast começou num formato de conversas paralelas, que era assim, a conversa de bar. Sabe aquela história de a gente estar assim numa lanchonete e fica conversando qualquer coisa de qualquer jeito? Maravilha, começou com esse formato. Só que a coisa foi se profissionalizando, que é assim, trazendo assuntos relevantes como esse para ser conversado assim, numa mesa redonda. Então, para nós brasileiros que não temos a cultura de educação financeira nas escolas, que não temos a cultura de educação financeira dentro de casa, que é parar e conversar, óbvio que existem suas exceções, mas não é da cultura da gente conversar. Por exemplo, aqui a gente está conversando com 2 crianças, 2 adultos, o tema é empreender, termos como a modelagem, a gente está falando de leitura de livros, a gente está fazendo comparações do nosso dia a dia, vocês falando das dificuldades de vocês, falando de equilíbrio. Então isso deveria sim ser muito comum na nossa cultura. Você conversar em casa, conversar na escola. Por quê? Porque é aquela história que eu falei, né? Primeiro você cria o hábito, depois os hábitos se cria. É muito importante a gente trazer esse tema para pessoas que estão formando ainda as vontades, formando ainda os desejos dentro do empreendedorismo, como vocês duas. Mas trazendo aqui para nós. O podcast, ele tem esse formato de conversa informal. E a gente pegou essa vertente da conversa informal, entretanto, conversa séria que ensina. Com conteúdo, né? Com conteúdo. Ok. Mas parte do pressuposto, o que é que acontece? Toda a minha ideia aconteceu com um dia que eu estava tomando banho. Nasceu... Foi um momento eureka. Foi um momento eureka. O que é um momento eureka? Aquele momento que você tem um insight, uma ideia, uma iluminação. E foi o caso. Eu tava nos Estados Unidos, eu estava em Salt Lake City, estava tomando banho,
E eu gosto muito naquela época eu tomava banho escutando música, rádio de lá, que é muito bacana. Hoje eu mudei um pouquinho essa rotina, porque eu fui mudando minhas rotinas. Por exemplo, hoje eu tomo banho escutando devocionais. Então a gente vai modificando, mas enfim. Lá eu estava escutando um rádio e lá tem pílulas no meio nas propagandas. E uma pílula foi assim: o dinheiro está onde a atenção do povo está. Estava crescendo esse movimento de podcast. Então isso estava chamando o quê? A atenção. Então o dinheiro estava aqui. Quando eu montei os estúdios, a Geração X, era pensando assim: tem pessoas maravilhosas, com conhecimento maravilhoso, que pode ensinar muita gente, exemplo de vocês aqui. Então essas pessoas precisam o quê? Serem ouvidas. É sobre dar audiência, foco para vocês. Então o podcast serve para trazer audiência. Nós vivemos claramente no mundo capitalista, onde sempre as pessoas estão comprando algo de alguém. E não existe venda sem audiência. Okay. Eu vejo as pessoas errando muito, dizendo assim: eu quero lançar o meu curso, quero lançar minha mentoria, quero lançar isso tudo. Você do nada, e você não se deu o trabalho de uma única vez trabalhar a sua audiência. Você já quer chegar e já quer vender. Isso é uma estratégia completamente errada. Você vir aqui... Pode falar, Lili. E se não vender também, você fica tipo, por que não vendeu e tal? Ainda não sabe o porquê, né? Na verdade, é assim. Quando você trabalha suas audiências, em primeiro lugar, na mesma importância que você tratará o momento que você vai vender, porque a galera já quer chegar hoje vendendo. É tipo Não você é assim. começar o hábito de leitura com Machado de Assis. É isso. Pronto. É nesse nível de dificuldade, né? Você não passa dali. Não passa dali. Não passa. E foi uma das dores minhas também. Comecei com esses livros assim, para mim era um saco. Mas, enfim. Quando eu comecei a questão dos podcasts, a gente estava, na verdade, era dando voz a pessoas maravilhosas que tinham muito conteúdo através de uma conversa informal, que era o que o mercado estava consumindo. E daqui, obviamente, quem está consumindo vocês, amanhã está, porque você falou assim, tem pessoas que querem começar alguma coisa e vão para a modelagem. Isso é maravilhoso. Mas o próximo passo, depois da modelagem, é o quê? É a mentoria. Porque, assim, uma coisa é você estar fazendo um podcast junto com as meninas de sucesso. E o pessoal, assim, vai dizer: nossa, eu queria fazer algo parecido com meus filhos aqui dentro de casa, com meus sobrinhos, não sei o quê. E modelar você, Fernando. Porém, outra coisa é uma pessoa dizer assim: mas deixa eu ver como é essa curadoria. Então, deixa eu pagar uma mentoria do Fernando, para Fernando me dê o passo a passo. O que é que deu certo com ele, o que é que deu errado. Deixa eu te falar uma coisa, Pex. Se eu soubesse da importância da mentoria antes, eu teria acelerado meus resultados em uns 10 anos no mínimo. Sim, sim. Porque a gente é muito resistente a acreditar no potencial, no poder de uma mentoria. Exato. E eu lembro até hoje, só compartilhar, já te devolvo a palavra. Eu fui fazer um curso com o André Cia, que é um grande copywriter do Brasil. Uhum. E eu lembro que eu levava ali a ideia de fazer uma carta de vendas, um vídeo de vendas. Na minha cabeça era algo que não dava para fazer em menos de 30 dias. E quando eu fui para a mentoria, ele falou: agora nós vamos fazer uma atividade, que é uma carta de vendas, vocês vão ter 40 minutos para isso. Eu falei: impossível. Aí ele falou, e ele veio dizendo como era possível, como era para ser feito, e eu fiz uma carta de vendas de vídeo em 35 minutos, por exemplo. Imagina o tanto que não teria me rendido. Então, não só a aprendizagem, mas assim, imagina que tudo que você fosse vender para frente, você levasse 30 dias. Depois dali você passou a levar 35 minutos. Nossa, você produz muito mais. Por quê? Porque você deu importância a um mentor. Porque existe, como eu falei, a modelagem e depois a mentoria. A mentoria, ela muda vidas. Eu digo que a mentoria, ela economiza vida. Né? Você gasta de perder isso, né? Aí, então, quando eu montei a questão dos podcasts, foi justamente para dar voz às pessoas que tinham algo a ensinar, que tinham um compromisso, uma transformação, tudo mais. Hoje, nós somos a terceira maior hub de podcast do Brasil, são quase 100 podcasts na casa hoje. E isso é muito bacana porque cresce semanalmente, porque é muito importante as pessoas terem a voz valorizada. É muito importante. Porque eu juro para você, quando você falou assim, no primeiro momento que a gente se conversou, que você falou assim para mim: Pex, eu gravo com minhas filhas, elas são danadas, falam muito bem, são inteligentes e tudo mais. Entendeu? No primeiro momento eu falei, todo pai diz isso dos filhos. Né? Meu filho é isso e aquilo, né? Tá vendo? Todo pai diz. Mas quando você me mostrou, eu disse, as meninas realmente... Tá diferente. Tá diferente. As meninas aí daí beleza, aí já é 1.1. Mas quando eu conheci as meninas, cada um tava com o livro debaixo do braço. Aí daí já é a comprovação da coisa toda. E o terceiro passo é aqui,
a gente conversando e debatendo coisas bacanas, que deveria, em teoria, ser uma conversa de adulto, e, no entanto, está sendo conversado aqui. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui na mesa é: quem vai ser essa duplinha daqui a alguns anos? Se a preparação dela está sendo isso hoje. E deixa eu te falar uma coisa, Pex. No episódio que a gente fez ainda na nossa cidade, nós fizemos um MVP que, para os próximos episódios, nós estamos montando online. Qual que é o MVP que a gente fez? Você lembra? Pequeno Pensador. A gente fez um MVP de um produto digital dela chamado Pequeno Pensador, aonde a gente juntou a filosofia que elas gostam, a arte, montamos um mecanismo de indicar um livro para que as pessoas possam adquirir, que vai ser o primeiro dia do Coringa, com atividades curadas por elas. E onde cada uma delas vão ter ali 5 videoaulas, cada uma, sobre os temas do livro e também sobre mitologia, para que elas tenham experiência para ajudar outras crianças a se entusiasmarem por esse universo da leitura também. Então, nesse caso, eu preciso dar uma dica para vocês, que a dica é assim. Tudo que vocês forem pensar na vida, vocês pensam na questão do DDD. O que é o DDD? Qual é a dor, desejo ou a dúvida das pessoas? Quando não pensa uma coisa, cuidado não pensar de forma vaidosa. O que é uma forma vaidosa assim? Porque eu poderia dizer assim: gente, eu leio um livro por semana. Isso pode dizer, nossa, isso é uma medalha, isso é uma coisa vaidosa. Mas o que é que eu ler motiva você a ler, ou quem quer que seja? Na verdade, nada. Então, o que eu dou exemplo, quando vocês montarem esse curso de vocês, o que é que eu digo? Como é que eu posso fazer com que você tenha a vontade de ler? Porque indicar por indicar, todo mundo indica por aí. E se você não leu até hoje, não vai ser fazer uma indicação que vai fazer você ler. Entretanto, todo mundo está aí, especialmente as crianças, para se divertir. Os livros hoje têm que ser mais gamificados. Entenda isso. Os livros têm que ser gamificados. Então, não é a recomendação pela recomendação. Sim. Porque a recomendação, se a pessoa não lia antes, dificilmente começará a ler. Ainda mais no mundo de hoje em dia. No mundo de TikToks, no mundo de Instagram, no mundo das coisas aqui, é só você clicar aqui e ficar. Né? Então, quando você trouxer algo para o mercado, você tem que pensar assim, não de forma vaidosa. São meninas super inteligentes que indicam livros. Na verdade, isso não resolve dor de ninguém. Como é que eu posso fazer com que resolva uma dor da outra pessoa? Qual é a dor da outra pessoa? É chato ler. Como é que eu posso transformar em divertido? Porque se eu transformo em divertido, então a pessoa vai fazer por diversão. Porque, convenhamos, a gente pega um livro desse tamanho aqui e diz: Ave Maria, eu vou terminar em 2036. É o que as pessoas pensam. Mas quando você começa a adentrar nesse mundo, vai-se embora. Olha, eu acho que deu uma boa dica pra gente pensar, inclusive, em gamificação. A gente tava pensando muito assim, tem muitos pais que não sabem como reatar um relacionamento com o filho porque acham que perdeu pro celular ou pra... Então a gente tá pensando estávamos pensando em algum mecanismo. Eu até acho que a gente pode voltar com o PEX aqui, quando a gente for trazer o MVP do produto, para ele fazer uma revisão e dar pitacos no produto do MVP. Eu sou pitaqueiro. Você topa, PEX, fazer isso? Eu adoro dar pitaco. A gente também vai adorar. O conhecimento, eu digo isso e vocês fazem muito, o conhecimento ele tem que ser generoso. Sabe? Sempre que eu encontro vocês, você sabe disso, assim, você joga, PEX, eu tô com essa ideia. Eu jogo minha ideia de volta. O conhecimento ele tem que ser generoso, porque assim, a coisa mais importante que faz, por exemplo, a minha empresa... Não se pode ter muito orgulho, né? Não se pode o quê? Ter muito orgulho. Não, porque assim, se você tem muito orgulho, você não aceita nem palpites, porque às vezes você acha que é tão perfeito o que você faz, que você acha que não pode ser melhorado. Lógico que pode ser melhorado. Você cria pra você. Aliás, um defeito mortal do empreendedor é acreditar em você demais. Chegamos. E aí a gente fecha com chave de ouro o grande objetivo e a missão desse episódio aqui. Pronto. Chega, tá vendo aí que a gente chegou? Do mesmo jeito. Conectamos a fase 1 a fase 2. Conectamos a fase 1 e a fase 2, Lili. Conectamos. Do mesmo jeito que o grande defeito dos semideuses é um defeito mortal, o defeito mortal do empreendedor é fazer pra ele. Que pode te matar. É colocar a vontade dele acima do desejo, ou vamos usar o DDD, né? É colocar a vontade dele acima do DDD, por exemplo. Do DDD. Né? Isso é dor, desejo e dúvida. Pensar que todas as pessoas pensam igual você. Tipo, se eu gostei, todo mundo vai gostar. Não, esse produto aqui é top. Esse produto aqui vai bombar. Esse produto vai... E o pessoal erra muito que a galera assim, PEX, eu tenho uma ideia que vai ser revolucionária. Revolucionária. Gente, tantas pessoas no mundo tiveram ideias revolucionárias. E poucas foram realmente revolucionárias. Gente, deixa eu falar pra vocês. Agora aquele momento final, porque né, tudo que é bom também continue depois em outro momento, não é que tem que acabar, mas aqui nós temos uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2.
E aí eu quero saber a opinião de vocês duas. O que vocês acharam do bate-papo de hoje? O que a mensagem... bastante. Quer aproveitar para mandar algum recado aí, alguma mensagem? Eu gostei bastante. Muito, muito legal. É? Eu também. O Pex é um cara, gente boa? Sim, Você gostou de conversar com ele? gostei. Sim. Então agora ele vai trazer pra gente também. Gente, você que não sabe, nós estamos gravando aqui nos estúdios do PEX, que é um apoiador É uma do honra nosso nossa canal. também. Muito obrigado desde já, né, por essa parceria. É uma estrutura incrível, né? Vocês têm que vir aqui conhecer a galera, o Belchior, vocês vão ficar, né? Tem uma galera aqui nos bastidores, o Rafa e todo mundo aqui, que dá uma atenção muito especial e cuidam com muito carinho do nosso projeto. Eu aproveito para agradecer. Lili, você, manda seu recado. Para encerrar, ou o que você achou do bate-papo de hoje. Queremos saber sua opinião. Eu achei que o bate-papo foi muito incrível, principalmente que essa conexão que você fez, que tipo, parece que conectou essas duas com o empreendedorismo. Afinal de contas, nós estamos aqui no canal, né? Empreende que vai. É. Gente, eu agradeço muito aí você que acompanhou a gente até agora. Eu espero que você tenha absorvido na medida do possível, né? Tudo. Aliás, foi muito rico, né, eu gostei demais eu aqui. Me diverti horrores. Eu quero continuar, inclusive, esse papo lá no meu Instagram, então me segue, Pex Diniz, PXS Diniz. Legal, Que a show. gente gosta de falar isso todo dia, não é só hoje, né? Todo dia. Então, fiquem com Deus, tenham aí, né, uma ótima jornada, uma continuidade. O Empreende que vai estar aqui para te ajudar exatamente a descomplicar esses temas do empreendedorismo. Não é fácil quem quer empreender, mas sem dúvida alguma, se você deixar o orgulho de lado e você buscar realmente resolver um problema e partir não da sua vontade como algo absoluto ou como a sua ideia ela é a grande ideia, mas de verdade vir com uma coisa prática, né? Esse é o grande defeito mortal. Eu vou repetir para você. Defeito mortal do empreendedor. Orgulho. É orgulho, gente do céu. Isso acaba com o negócio, mata todas as grandes ideias e transformações, enfim. E é isso, tá bom? Então, um abraço, empreende. Todo mundo falando junto, empreende que vai no 3. 1, 2, 3. Empreende que vai!